Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. É uma alegria iniciar mais um Conexão Saúde aqui pela TV Cultura Paulista. O assunto de hoje é crítico. A segunda causa de dor mais frequente no mundo, depois da dor de cabeça, é a dor na coluna. Conversaremos com a fisioterapeuta Verônica Caetano, que já está aqui conosco no estúdio. Seja bem-vinda, né? Bem-vinda mais uma vez aqui, né? Isso, muito obrigada novamente pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre a dor na coluna, né? Que é um assunto bem dolorido. Exatamente, que hoje a maioria das pessoas sentem ou já sentiu alguma vez, né? Isso então mesmo. Hoje a gente vai abordar mais, vamos conversar melhor sobre o que é essa dor na coluna. Vamos começar pela história do que é a coluna. Qual é a função da coluna? Então assim, Pri, a gente tem a coluna vertebral, né? E ela é dividida em várias faixas, né? Então a gente tem a faixa cervical, que são as vértebras cervicais, são 7. E aí a gente vem para a faixa da torácica, são 12 vértebras torácicas. E aí depois a gente vem para a lombar, que também são 5 vértebras lombares. A gente tem uma foto, né, que representa a coluna aqui com a gente na produção, é essa, seria? Isso, exatamente. Então lá, ó, a primeira faixa é a faixa cervical, onde a gente tem as vértebras cervicais e ela forma é bem próxima ao pescoço, é Exato, isso? Exatamente. Essa região aqui, ó, que ela forma, né, uma lordose, que é a curvatura para frente, né, que é normal. Entendi. E aí a gente vai para a torácica, que são 12 vértebras torácicas, e ela faz uma cifose, que é a curvatura ao contrário da lordose, né? E depois vem a terceira faixa, que é a faixa da lombar, que também são 5 vértebras que ela faz a lordose lombar, né? Que é normal, a coluna ela tem essas curvaturas fisiológicas. A lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. E depois tem o sacro, que são vértebras fundidas, né? Que é mais ali no cóccix, que também é uma cifose, né? E cada parte tem uma função específica, tem um cuidado específico. Exatamente. Como que é isso? A cervical, como ela não carrega tanto peso, que aí é só o peso da cabeça, são vértebras mais para sustentação mesmo. A torácica, ela recobre todo o nosso pulmão, né? É ela que dá sustentabilidade para o nosso pulmão. E aí vem a lombar, que a lombar é o último nível, né, praticamente. Então ela pega todo o peso da coluna, ela é que mais está suscetível a cargas, né, a sobrecargas, as alterações de membros inferiores, de postura de quadril, ela que sofre todas essas adaptações, né? Então é ela que mais sofre, né? É a mais acometida aí. 80% da população já teve ou um dia vai ter dor lombar. Por conta dessa sobrecarga mesmo, né? Entendi, perfeito. E por que a lombar é a mais acometida, né? Na realidade é porque você já acabou de falar. Eu tenho 3 questões aqui básicas, que a gente fala do sedentarismo, do erro postural e da genética. Exato. Queria que você colocasse pra gente esses 3 pontos aí, que a gente precisa analisar a coluna, não é isso? Exato. Assim, hoje até eu vou comentar sobre o que está saindo de atual aí. Teve um estudo recentemente que saiu que não necessariamente a postura é o carro-chefe da alta intensidade da dor lombar, né? Porque muita gente fala, dor lombar é a postura. Qualquer dor na coluna, as pessoas acreditam que seja originado da má postura, né? Isso, mas nem sempre, né, Pri? Hoje, a dor lombar ela é multifatorial, ou seja, muitos fatores podem agregar e juntar para ocasionar a dor lombar, né? Então, esse estudo diz exatamente isso. Não é exatamente a postura que a gente adquire, né, durante o trabalho ou até o estudo, mas o tempo que se passa sentado, né? Existe uma associação do tempo. É o tempo que se passa sentado, independente de que postura você ficou, é isso? É exatamente isso. Esse estudo, ele ainda assim, está engatinhando, né? Esses estudos aí estão saindo para mostrar isso, mas
Hoje em dia é exatamente isso que a gente tá vendo, que não necessariamente como a postura, mas o tempo que se mantém, né, nela. Porque quanto mais tempo a gente se mantém sentado, menos movimento a gente faz. Ou seja, mais sedentário a gente vai ficando. E isso que hoje em dia está pegando bastante. Muita gente está ficando muito tempo sentado. Então, independente de como esteja sentado, e sim o tempo que se passa nessa postura. Olha que importante, porque às vezes a gente vai ao médico, a gente vai até o fisioterapeuta, pergunta, tá certo o jeito que eu tô sentado? Como é que tem que sentar? Como é que fica o ombro? Exato. Mas ainda tem essas dicas de como fica o ombro, de como fica a coluna? Sim. Que seria melhor ou não? Ou realmente é mais focado no tempo daquela posição? A gente que trabalha o dia inteiro, fica no computador, né? Exatamente. Hoje em dia muitas pessoas ficam no computador, né? A maioria das pessoas. E agora volta às aulas, tomar cuidado com isso, né? Porque a criançada agora volta às aulas, fica mais tempo sentada estudando, não brinca tanto quanto se faz nas férias, né? Então aí a musculatura do corpo, ela vai se adequando àquela postura. E aí se torna algo mais sobrecarregado, né? O organismo, ele é totalmente adaptado. Então, quanto mais tempo sentado a gente fica, o organismo vai se adaptando a essa postura, né? E isso que vai ocasionando a sobrecarga e as dores podem ser devido a isso, né? Mas é o que eu disse, a dor lombar é multifatorial. Então, a gente tem sedentarismo, obesidade, causa dor lombar, idade, né? Doenças degenerativas já vindas do próprio organismo, né? Que são fatores predisponentes para ter hérnia de disco, as protrusões, né? Então, tudo isso pode gerar a dor lombar. Então, a gente avalia e aí vai... Qual é a faixa etária das dores? Então, Pri, lombares? Hoje em dia não se tem mais público-alvo. Desde a criança até o idoso, hoje em dia a maioria não tem muito assim, o idoso tem mais ou a criança tem mais. Começa a partir da idade X, não tem mais nada disso. A criançada hoje tem dor nas costas, é isso? Eu tenho, Pri, hoje um paciente com 12 anos que ele tem uma escoliose violenta. Com 12 anos de idade ele já tem muita dor nas costas. Então assim, aí a gente pensa, é por conta da postura? Não necessariamente. E a mochila né? pesada? Também. Isso tudo interfere, sobrecarrega. peso, tudo. Sim. Isso tudo vem para intensificar, né? Não que isso seja a causa principal, né, da dor. Isso vem para intensificar, né? A dor com o peso da mochila, ou a dona de casa que limpa a casa, que fica muito com a vassoura, com as costas fletidas, né, dobrada. Isso tudo vem para intensificar, não que isso seja a causa específica, né? Então a gente avalia a causa em si e aí sim dá um tratamento específico, né? Para as pessoas que estão em casa e que não têm dor na coluna ainda, então quais são as dicas para ela não ter? Não se manter. Se mantém em movimento. É isso, não tem muito segredo. Se você ainda não tem dor lombar, se movimente com cuidado, lógico, que sempre com um acompanhamento, né, ou de um fisioterapeuta ou até de um educador físico, mas que sempre se mantenha em movimento. Por exemplo, academia, RPG, Exatamente. Pilates, Sim. Andar no parque, Exato. Corrida. A musculação é muito importante para a prevenção, né? Tanto que a gente até comentou da prevenção, mas o X é se manter em movimento. O quanto menos parado a gente ficar, o quanto menos sedentário a gente estiver, aí melhor. As dores vão sumindo. Porque hoje... Agora, e para quem está em casa e já tem a dor lombar, quais são os tratamentos? Como a dor lombar é multifatorial, então tem vários tipos de tratamento, né? Então a gente cita bastante o Pilates, que ele estabiliza o corpo, né? E mantém o corpo em movimento, porque a gente trabalha com exercícios. E tem aquela história de fortalecer o músculo do abdômen. Sim. É verdadeira. Precisamos fortalecer o músculo do abdômen para dar força para a coluna, é isso? Exatamente. Porque se a gente não tem força no abdômen, a lombar que ganha esse sobrepeso, né? Então a gente tem que tentar dissipar esse peso do corpo, né? Como eu disse no começo, a lombar, como ela é a última faixa da coluna, ela pega todo o peso, tanto de membro superior e até de membro inferior.
né? Porque o quadril, ele tá ligado na lombar. Então, Entendi. se a gente não tem a força no abdômen, essa força vai toda para a lombar. E aí que sobrecarrega. Então, a gente mantendo o abdômen muito forte, a musculatura profunda, né, do abdômen, não somente a musculatura superficial, que é a que dá o tanquinho, né? A gente tem que ter a musculatura do core mesmo, a musculatura interna, bem firme e manter ela durante todo o dia. Que aí a gente dissipa a sobrecarga e não só a lombar não sofre sozinha, né? Esse peso vai distribuindo na realidade no corpo. Então, a gente tem que manter o abdômen bem firme para a gente manter essa dissipação de forças e a postura, né? Que isso vai ajudando a não intensificar a dor. Então, um dos tratamentos, pilates. A gente trabalha também com acupuntura dry needling, que a gente vai até demonstrar aqui hoje. Olha um só, no segundo vocês. bloco agora, depois do break, a gente vai fazer uma demonstração de acupuntura. Fala o nome, que eu não sei falar esse nome que você falou, que você me passou agora, não está aqui no meu papel, não vou saber falar. É acupuntura dry needling. É um tipo de acupuntura que Legal. a gente vai agir bem no local da dor mesmo, né? Ela não é a acupuntura sistêmica, né? Ela é um tipo de. Então, ela tem alguns diferenciais. E é específica para dor lombar? Não necessariamente? Não necessariamente. É específica para dor. Tanto lombar, tanto cervical, tanto em tornozelo, joelho, ombro, enfim, para todo o corpo. Então, acupuntura, pilates. Isso. A gente trabalha com RPG, né? Que é bastante usado aí para alongamento, né? Para cura da dor lombar. A musculação também é um tipo de tratamento, por que não, né? Porque a gente vai trabalhar esse movimento, vai trabalhar o fortalecimento da musculatura, né? E aí... E a maioria desses tratamentos dá resultado? Sim, dá sempre. E é imediato. Principalmente da acupuntura. Isso que é importante, né? O paciente, logo nas primeiras sessões, na primeira e na segunda sessão da acupuntura, ele já se sente um alívio da dor. Porque a acupuntura ela vai agir na musculatura, ela vai ajudar a relaxar a musculatura que está sobrecarregada, né? Então, o alívio já é imediato. Perfeito. A gente tem algumas imagens também para mostrar nesse bloco. Vamos lá ver quais são as imagens. Aqui você dividiu a coluna, é isso? Isso. Aí são os dois movimentos que a gente mais faz na coluna, né? Que é esse movimento de flexão, que é o da segunda foto, onde a gente tenta aproximar a cabeça do joelho, né? Então aí a coluna ela sofre esse tipo de adaptação, que é um alongamento, né? Que é importante sempre fazer esse tipo de alongamento então, sim, mas é aquele tal negócio. Tem gente que prefere, né, a flexão e tem gente que prefere a extensão, que é a da primeira foto, que é o alongamento para trás. Então, assim, é difícil falar, faz esse ou faz aquele. Cada coluna é uma, cada pessoa é uma. Vai de acordo com a individualidade do paciente, exatamente. Né? Então, mas é importante fazer esse tipo de exercício. Sim. Aí a gente mostra o quê? Aí é o foco, né? A primeira foto mostra o foco na dor lombar mesmo, na parte né? de baixo. E a outra mostra a coluna como um todo, né? Tem gente que sente mais um pouco da cervical e a lombar. Então, são os focos principais de dores na coluna. Perfeito. A gente tem mais alguma imagem? Aí é do público-alvo, né? Que vai desde a criancinha até o vovô, né? Então, assim... É uma pena, né? Uma criança que nasce com dor na coluna, eu acredito que tem também um pouco da genética, sim, né? Exatamente, tem bastante... Porque as crianças se movimentam bastante. Uhum. É que hoje tem a história do iPhone, do computador, exatamente. enfim, dos smartphones que acabam deixando a criança muito tempo no mesmo... Exatamente. E assim, Pri, tudo que é em excesso é perigoso. Então, o excesso de movimento também a gente precisa tomar cuidado. E o excesso de sedentarismo também a gente precisa tomar cuidado. Então, assim, a gente tem que sempre achar um meio termo. Tem que descansar, sim, o corpo tem que se manter numa postura relaxada em alguns momentos, mas tomar cuidado com o excesso da atividade física e o excesso do sedentarismo, né? Então, a gente precisa sempre achar o equilíbrio, o meio termo. Claro. Maravilhoso. A gente tem mais alguma imagem? Isso, ó, essa aí que eu falei que o quadril está intimamente ligado com a lombar. Então, ó lá, a gente tem todas as figuras e nelas a gente mostra todas as posições que o quadril pode adquirir durante uma atividade ou até na postura sentada ou na postura em pé. E essas posturas, elas atingem a lombar... Diretamente. Exatamente, atingem diretamente a lombar.
Aí a gente mostra alguns exemplos, né? Exatamente. Então aí, ó. De peso que sobrecarrega a coluna. Isso. Do sedentarismo, né? De hoje em dia, do povo gostar de assistir uma televisão. Da postura, que querendo ou não, ela é uma causa, né? O peso, a sobrecarga da mochila, né? Hoje nos jovens. Eu tô vendo naquela postura do menino estudando, Isso. Existe uma postura correta de sentar na cadeira e estudar. Sim, tem. Que seria essa. Exato. Encostada no... Isso. Na O bumbum, cadeira. ele tem que sempre encostar no fundo da cadeira, né? E a gente nunca pode projetar o peito para frente. A gente tem que sempre lembrar de sempre manter o peito para fora. Estufa o peito mesmo e isso manter a postura ereta, né? Estufa o peito e o ombro pode deixar relaxado. Exatamente. Porque as pessoas às vezes levantam o ombro, né? Isso. Ai, tô com a postura ereta. Não, Exatamente. o ombro relaxa, O a postura ombro fica sempre reta. relaxado. Principalmente no trabalho ou até nos estudos, né? O computador sempre olhando na mesma direção do olho, nunca deixar a cabeça baixar ou a cabeça erguer muito, né? Sempre manter no mesmo nível e aí a coluna toda encostada na cadeira. Hoje tem cadeiras anatômicas mesmo, sim. que ela já tem o formato desenhado. da coluna. Exatamente. Então você encosta e ali a própria cadeira já acomoda a coluna. E a gente tem até dicas de como, às vezes as cadeiras não têm essa curvatura, dicas de toalha. De a gente fazer rolinhos de toalha e aí a gente criando essa anatomia, né? Para manter a fisiologia da coluna. Porque é aquilo, a coluna ela tem curvaturas normais. Então a gente tem que manter. Não necessariamente a lombar precisa estar encostada no chão. A gente tem que ter a postura. Então só essa informação do peito manter estufado para fora, ela já... Você vê que se você estufar o peito, o abdômen já contrai inconsciente e aí a gente já fica mais ereto na postura. É que hoje, assim, a gente senta no sofá, a gente não quer nem lembrar da postura correta, né? A gente já senta no sofá depois de um dia e já descansa. Na realidade, Exatamente. Né? Mas assim, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito tempo, né? Vamos lembrar do tempo, que foi a primeira, né? O detalhe importante aí que saiu nas pesquisas recentes, que o tempo faz toda a diferença. Né? A gente tem que movimentar para não deixar a coluna por muito tempo na mesma posição. Exatamente. É isso? É essa a chave. Você pode chegar na sua casa e descansar no sofá, sem lembrar de postura, mas cuidado para não ficar muito tempo nessa mesma postura. Levanta, faz um café, dá uma andada e sempre se manter em movimento. Esse é o segredo também para evitarem as dores e até tratar as dores, né? É isso mesmo. Eu queria agradecer aqui a Inês Janine, da Inês Boutique, que sempre me produz para todos os programas do Conexão Saúde. E hoje eu adorei o look. Se você quiser vê-lo, vai lá no meu Facebook, na minha página ou no meu Instagram. E eu também agradeço o Guto Franzini, que me produz cabelo e maquiagem. A gente já volta com uma super demonstração de acupuntura aqui no estúdio. Fica aí. De volta ao Conexão Saúde e agora a gente vai fazer uma pequena demonstração de um dos tratamentos para dores de coluna aqui com a fisioterapeuta Verônica Caetano. A gente vai fazer acupuntura, é isso? Isso, é isso mesmo, Pri. Então, como a gente comentou no bloco anterior, né, a gente vai trabalhar sempre com as agulhinhas. Então, essa é a acupuntura dry needle. Então, é um tipo de acupuntura que a gente sempre vai punturar, né, nos lugares onde o paciente refere-se dor. Então, não é igual a acupuntura sistêmica, que tem os pontos específicos, né, para ansiedade, para depressão, enfim. Não, essa é para lesões musculares e articulares, né? A agulha é a mesma, é o mesmo método, só que o objetivo é diferente, né? Então, aí, ó, a gente sempre vai trabalhar. Quero agradecer a nossa modelo aqui que veio com a gente, a Marisa, veio paciente nos ajudar. da doutora Verônica, né, Verônica? Veio ajudar a gente hoje. Qual que é o objetivo, qual é a função da acupuntura? Por que ela ganhou tanto espaço hoje? Então, esse tipo de acupuntura a gente faz justamente para as lesões, né? Então, assim, essa eu trabalho bastante
para aliviar a musculatura que está sobrecarregada. Então, a gente sempre vai chegar no paciente, o paciente vai referir dor em qualquer parte do corpo. Hoje, como a gente está falando da lombar, a gente vai focar na lombar. Então, a gente vem, eu sempre faço uma... Antes de fazer o primeiro agulhamento que fala? Isso. Dói muito? Não. Assim, Pri, algum ponto ou outro pode ser que sinta, mas não é para doer. Se doer, eu tiro a agulhinha e punturo de novo, porque não é para paciente ficar sentindo dor. Não é esse o objetivo, né? Então, eu sempre venho apertando para a gente sentir a musculatura, onde está mais o foco de dor. E aí a gente vem, aí o paciente refere dor, aí eu acho bem o pontinho e aí a gente puntura nele. Então, Correto. O foco não é sentir dor, não é para doer. Se doer, a gente até troca o ponto, tá? Perfeito. Então, ó, aí a gente acha o pontinho aqui, a gente encosta o mandril, né, que é essa partezinha, esse plástico onde a gente coloca a agulha dentro, localizou o ponto, faz a puntura. Aí a gente segura o tecido para firmar. Tudo bem, Marisa? Por aí? Então, aí é mais a gente acha o foco de dor, puntura a agulha e aí a gente vai... Aí são casos e casos, né? Dependendo se a gente acha um ponto gatilho ou um trigger point, a gente trabalha nesse ponto gatilho, que é o ponto de maior tensão, né? Que é o ponto mais sobrecarregado. Então, aí eu vou circulando esse pontinho quando ele existe, né? Então, aí a gente põe, ó, coloca o outro, puntura. E por que a acupuntura tem um resultado rápido? Você falou depois da primeira, da segunda sessão, os pacientes já percebem a diferença. Que melhora. Porque a musculatura relaxa. Então, o objetivo das agulhas, independente de qual o objetivo da acupuntura, de que tipo de dor a gente vai resolver, é de relaxamento da musculatura. Isso. Para essa finalidade, sim. Para aliviar a sobrecarga, né? A gente tem essa parte da acupuntura para lesões articulares, que aí ela não vai trabalhar no relaxamento da musculatura, ela vai trabalhar na articulação, que aí é outro tipo de mecanismo, né? Mas para o mecanismo muscular, para essa dor de sobrecarga que a gente tem na lombar, é esse que a gente mais usa. Para relaxar a musculatura, para ir soltando o ponto gatilho, os trigger points, a gente vai relaxando essa musculatura e depois, na sessão, né, da acupuntura, a gente trabalha com a puntura e depois eu faço uma massagem relaxante para ir soltando, faço uma liberação miofascial, né? E o legal da acupuntura também é que a gente consegue fazer em qualquer lugar. Então, eu consigo ir na casa de um paciente para fazer ou em qualquer outro lugar, porque a gente leva todos os aparatos, né? E é uma coisa que alivia bastante as dores em sessões muito rápidas, né? O paciente já sente o alívio e é muito tranquilo de estar realizando. Você viu? Não tem pode fazer dor. Em qualquer lugar da coluna. Qualquer lugar da coluna, que nem sem aqui, dor ó. nenhuma. A gente trabalha com o trapézio também, ó, que é onde a gente também acumula muita tensão, né? Pelo fato de a gente manter o ombro sempre elevado, a gente vai também sempre apalpando. Achou o pontinho, coloca a agulha e faz a puntura. Aí a gente segura o tecido só pra gente fixar melhor. E aí a gente vai em qualquer parte do corpo. Pé, tornozelo, joelho, ombro, cotovelo. E quanto tempo as agulhas precisam ficar? Aí depende muito de caso para caso. Geralmente eu deixo elas agirem por uma meia hora, uns 25 minutos, meia hora. E aí eu vou trocando elas de lugar, vou aprofundando mais ou retirando, eu vou fazendo movimentos com a agulha, né, para a agulha ir soltando mesmo. Então a gente pode pegar aqui, ó, segura bem, a gente pode ir aprofundando. E aí a gente vai sempre achando a resposta da musculatura. A Marisa já era sua paciente ou não? Já, ela já fez sessões. Já fez tratamento com você. Isso. Você sabia onde que ela tinha? Exatamente. Então a gente sempre trabalha, como ela pratica bastante esporte, então ela tem esse tipo de cansaço muscular, né? Então a gente sempre trabalha bastante nesse foco de relaxamento da musculatura, pela bastante atividade que ela faz, né? Então isso
vai relaxando a musculatura e aí vai E o paciente aliviando. precisa fazer algum exame Não. para poder... Tem alguma contraindicação à acupuntura? Não tem tem, nada. não. E o exame Nenhuma. é Uma o grávida nosso pode tato. fazer acupuntura? Pode. É que aí, na gestante, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado sempre com os pontos da colocação da agulha, né? Claro, Mas claro. eu já tratei tensão muscular e até lombar de gente gestante. Sempre tomando cuidado com os pontos, com a profundidade da agulha e sempre com o respaldo do paciente, né? Então, e aí tem muita gente que fala, nossa, mas eu tenho medo de agulha. Tem alguma outra coisa parecida que a gente possa fazer Claro. sem agulha? A gente trabalha com a liberação miofascial, com um manual, com o relaxamento manual mesmo também a gente trabalha, usando, a gente pega aqui ó, um pouco de creme, a gente trabalha na parte manual, soltando toda a parte da musculatura na mão. Então a gente vem, ó, sempre localiza o ponto, mantém uma pressão, assim que a gente achou o ponto de dor, a gente mantém uma pressão até o paciente referir, a dor melhorou. Então a gente acha o pontinho de dor, mantém o ponto apertado por uns segundos, aí até o paciente referindo a melhora da dor. Você faz o trabalho da acupuntura com a massagem. Com a massagem, Com o mesmo exatamente. objetivo, na realidade. Sim. Né? É que a agulha, ela age, como ela é intrínseca, né? Como ela é invasiva, então ela age um pouco mais rápido, né? Dá mais resultado, na realidade. O resultado é muito maior ou, às vezes, no menor tempo. Exato. É no menor tempo. Porque com a mão também a gente consegue chegar no mesmo resultado da agulha. Só que com um tempo, às vezes, maior de uma sessão, né? Então, ó, a gente vai achando um pontinho. E aí aqui a gente mantém a pressão e vai... Eu lembro que eu fiz acupuntura na minha bebê, que ela tinha cólica, mas era com sementinha na orelha. Na orelha, exatamente. Que também se usa, né, Sim, semente? exatamente. No Eu lugar não da trabalho agulha, né? isso, mas aí trabalha os pontos, né? Sim, aí é outro objetivo, é outro tipo de Isso, acupuntura. É, mas é bastante usada também esse tipo de semente, que é a acupuntura auricular, né? Mas é bem legal. E aí a gente vai soltando, vai sempre trabalhando assim, relaxando. Então toda sessão que a gente faz agulha, eu também faço manual. Então eu vou soltando o manual para dar uma aliviada, né, na musculatura. Nesse caso de dor por sobrecarga de atividades, né, e tudo mais. Perfeito, eu queria agradecer aqui a doutora Verônica, junto com a Marisa, que veio aqui nos auxiliar para fazer essa sessão de acupuntura. Eu tenho certeza que existem inúmeros tratamentos para ninguém ficar em casa com dor na coluna. Exatamente. E depois de todas as dicas, né, da doutora Verônica, eu tenho mais do que certeza de que ninguém vai mais ter tanta dor de coluna. Né? Eu estou à disposição para sempre ajudar, porque sentir dor não é legal, né? Ninguém merece trabalhar com dor ou ficar sempre com dor. Então a gente está aí sempre à disposição e seguindo aí, né, as atualidades para a gente sempre cessar a dor nas costas e acabar de vez com essas preocupações. Claro, é isso mesmo. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com a cozinha saudável da nossa querida chefe Aline Carrascosa. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, a gente vai direto lá pro Cozinha Saudável. Vamos lá, dar uma olhadinha. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e hoje o Cozinha Saudável vai ensinar 2 sucos detox maravilhosos pra gente dar uma refrescada nesse verão. Eu que preciso, hein? Nessa cidade calorenta. Não, eu tô vendo só que comidinha saudável. Será que vai ficar gostoso com cenoura, com pepino, Aline? Tudo. Maçã e abacaxi, eu concordo. Agora, cenoura e pepino. Fica perfeito. Então gostoso. Vamos lá, vamos ver que suco é Vamos esse. Lá. Então, no primeiro suco, gente, vamos lá. Meio abacaxi, mas esse abacaxi estava um pouco pequeno, então coloquei praticamente ele inteiro. Tá? Ótimo. Então, meio ou inteiro, dependendo do tamanho do abacaxi. tamanho. Abacaxi pérola, bem docinho, é tá isso? bem docinho, né? Esse abacaxi que nós experimentamos já. Aí eu vou pegar. Água? Ó, eu vou colocar mais ou menos uns 200 ml de água. Para um pouquinho mais. Só um pouquinho mais.
Gente, eu tô colocando água normal, né? Mas pode ser água de coco. Nossa, ótima ideia. Tá? Água de coco é Quem super tiver, saudável. Pode colocar, tá? Aí eu vou colocar meia cenoura. Olha lá, agora que entra a cenoura. Agora entra. Meia. Aí eu deixo o restante pro outro suco. E o abacaxi sempre refresca, né, É Aline? gostoso. Quem gosta, eu gosto, mas sempre me dá afta na pouquinho só já me dá. Um pepino, só que esse pepino tá muito grande. Tá bonito. Tá, mas eu vou usar nas duas receitas. Entendi. Então, tira aqui a pontinha, o pepino japonês. E vou tirar, como ele tá grande, eu já vou deixar ele só um pedaço para outra receita. Ele tá muito grande. Mas ele Olha tá só bonito. que interessante. Esse suco de cenoura, pepino, abacaxi. E o que mais vai nesse suco, Aline? Couve e gengibre. A couve. Olha, e dá uma quantidade boa, tá? Mas assim, gente, fez, toma. Tem que tomar no ato. Toma. Mais uma cortadinha no gengibre. Gengibre a gosto. Tem gente que não gosta, tá? Então, fica à vontade de colocar. De colocar ou não o gengibre. Isso. Agora a gente vai pra couve. A couve já tá higienizada. Dá uma rasgada nela pra ficar fácil. E pode colocar o talo, viu? Pode usar o talo. Na hora de... Como sempre, sem desperdício aqui no Cozinha Saudável. Na hora de higienizar as folhas, eu dou só uma cortadinha, já cortei, que é aquele que fica aquele cabinho. Como que você higieniza as folhas no restaurante? Água corrente, aí deixo também numa solução. Você põe na água sanitária, você faz... na solução. Aí você dá uma esfregadinha. Ah, você esfrega também? Tem que esfregar, porque você vê que às vezes fica a parte branca. Então, na água corrente você vai esfregando e depois você coloca na solução. Legal, ótima dica para quem tá em casa. Agora é só bater esse suco? Só bater. Deixa eu só super quebrar saudável. Mais um pouco, por causa do talo. Se precisar, a gente põe um pouquinho mais de água, tá? Isso que eu ia perguntar. Porque por conta do quê? Pepino tá bem grosso, cenoura. Aí a gente... Pra não ficar tão pastoso, né? Pra ficar Isso. realmente um suco. Isso. Vamos lá. Gente, tô gostando do suco, tá ficando bonito, tô ficando com vontade desse suco. Vou pôr um pouquinho Eu pensei mais que eu não ia água. ficar com vontade. Mas ele tá com uma aparência bem animadora, assim. Olha lá o nosso primeiro suco feito com abacaxi, cenoura, pepino, couve, gengibre. E dessa vez a gente não tem a desculpa de que tá muito quente que a gente não pode experimentar. A gente vai experimentar. Agora vai. A gente vai experimentar. E a questão é a seguinte, ó, não é pra Espirrei. coar. Tá. Porque é onde tem as fibras, onde vai ajudar o detox, que é você sentir saciedade, não ficar comendo outras coisas. Vou te esperar pra gente brindar aqui no Cozinha Saudável. Vamos brindar o ano que começou. Olha aqui. Vamos lá, vamos Saúde. ver. Muita saúde pra nós. O gengibre fez toda a diferença, né? Fez. E quem quiser, pode colocar um pouquinho de adoçante. Mas eu acho que tá bom. Eu também acho. O abacaxi tava bem docinho. Eu bateria um pouco mais.
Também, mas a questão é você colocar um pouquinho mais de líquido. Tá? Você pode colocar um pouquinho mais de líquido para esses daqui estarem triturando mais, Entendi. tá? Gente, Vamos uma pro delícia, outro? refrescante. Agora a gente vai aprender o outro suco. E agora a gente vai para o nosso segundo suco detox, que a base é maçã. Isso. A gente acabou de fazer com a base com abacaxi e agora é com a maçã, Então vamos lá. que é outra fruta refrescante também, né, Gostosa, Aline? da saciedade, muito bom. Então, a maçã vermelha, aquela maior, tá? Uma única, né? Única, a maiorzinha. Aí uma cenoura. A cenoura novamente que a gente usou no de abacaxi. O Também. pepino. O pepino. Gengibre. E o gengibre, que fez toda a diferença, Esse eu pessoal. vou colocar um pouquinho mais, É. porque ficou muito bom, né? Eu até queria falar, eu não sou fã de gengibre e eu experimentei o de abacaxi e o gengibre ficou uma delícia. Ficou gostoso. E outro que fica muito bom, que eu faço, é couve, melão, e limão e gengibre. Com Os certeza, três. ficou uma delícia. Fica muito gostoso. Aí esse eu faço, geralmente eu faço no verão em casa. E se você aí da sua casa está perguntando aonde a gente conseguiu esse liquidificador, essas taças, essa Exato. jarra, saibam que a gente está aqui na cozinha da Ramos Presentes. Eu queria aproveitar e mandar um beijão para Silvia Ramos. Silvia, muito obrigada por nos oferecer esse espaço aqui maravilhoso e todos esses utensílios, Nossa, né? usamos todos. Que a gente sempre usa, a gente não precisa nem se preocupar. A gente chega aqui na loja, escolhe o que a gente vai usar e ó, manda ver. Vamos lá para esse suco delicioso. Vamos agora experimentar, vamos ver como é que ficou esse suco de maçã. A gente vai finalizar aqui o Cozinha Saudável brindando com esse segundo suco detox aqui, com a minha chefe Aline Carrascosa. Vamos ver, vamos brindar de novo? Gostoso também. Gostei também. E senti de novo o gengibre. Gostoso. Como ele é sou forte, fã. né? Eu sou fã. Pessoal, a gente agradece mais uma vez e a gente volta pro estúdio. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Gostaram dessa receita de suco detox? Eu tenho certeza que sim, fácil de fazer, saudável e refrescante. E agora chegou a hora de pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de açúcar, de sódio, de gordura, de conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome, de ser 100% brasileira, predileta, feito com muito amor. E a gente agradece você, a sua audiência, o seu carinho, por estar aqui com a gente toda quarta-feira e eu te convido toda quarta às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Até quarta que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Certificado de contribuição Hipersaúde. Ribeirão e região.